Pessoal, já gostaria de solicitar aqui no começo do vídeo para que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, caso você ainda não seja inscrito. Deixe seu like, o seu dislike, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que a gente possa chegar à marca dos 25 mil inscritos até o final do mês de outubro. E o assunto do vídeo de hoje é um assunto muito sério, porque foi divulgada uma notícia no portal UOL em parceria com o site da Intercept Brasil, aquela que talvez seja a notícia mais séria desde que nós tivemos início todo esse processo que ficou conhecido como Operação Vaza Jato, que foram essas divulgações de mensagens obtidas pelo site da Intercept Brasil. E nessa notícia, ao que tudo indica, a Operação Lava Jato fez uso de provas vindas do exterior de modo ilegal para prender alguns futuros delatores. Então, o que a Operação Lava Jato fazia? Ela tinha contatos sistemáticos com pessoas na Suíça para obter informações de modo ilegal vindas do exterior. O Deltan Dallagnol ele funcionava praticamente como se fosse um receptador, né? Tinha esse certo tráfico de informações e essas informações vinham para o Brasil de modo ilegal e depois que essas informações eram vistas como sendo quentes ou utilizadas para prender, para acusar, elas passavam pelo rito legal para que elas fossem validadas em uma espécie de lavanderia de informações. Obter informações do exterior é legal, é válido, está previsto em lei. Porém, para você conseguir essas informações, você tem todo um trâmite legal que passa pelo Ministério da Justiça. O que o Deltan Dallagnol e a Operação Lava Jato estavam fazendo, e eles foram alertados sobre isso, mas o Deltan Dallagnol disse que os riscos eram calculados. Eles utilizaram um canal de comunicação secundário, um canal extraoficial, para obter essas informações. E aí, quando essas informações, elas, como eu falei, elas eram vistas como quentes ou seriam utilizadas de modo oficial, eles tentavam validar. Houve até a solicitação para que fossem investigados alguns familiares do ex-presidente Lula. É claro que tudo isso é uma situação muito grave, né? Para utilizar termos ali do Augusto Nunes, que gosta de usar termos sensacionalistas, o Deltan Dallagnol ele funcionava como uma espécie de receptador de informação traficada, só para fazer um certo sensacionalismo no estilo da Jovem Pan. E tudo isso, como eu falei, é muito sério, porque agora nós começamos a ver provas ilegais sendo utilizadas. E é possível que a gente acabe com a Operação Lava Jato, da mesma forma que acabou a Operação Satyagraha. A operação foi totalmente anulada. Foi aquela operação lá do Protógenes, e isso pode acabar acontecendo com a Operação Lava Jato, o que é algo muito sensível, porque a Operação Lava Jato ela goza de um prestígio muito grande da classe média, daquelas pessoas da classe média que tem aquela ideologia da classe média de justiça a qualquer preço. Mas quando o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro extrapolam os limites das leis, eles estão cometendo irregularidades. Então, se a Operação Lava Jato ela for anulada, se as pessoas que foram condenadas acabarem saindo da cadeia, é por culpa única e exclusivamente de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e os procuradores da Operação Lava Jato que não seguiram os ritos, que não seguiram os processos legais que estão previstos nas leis e na Constituição. Mas olha só o que aconteceu, eu vou ler aqui para vocês. Por que as provas obtidas fora do canal oficial são ilegais? É uma reportagem muito longa da UOL, a Operação Lava Jato também se pronunciou, tudo isso vai estar no meu Twitter para que você possa ler essa reportagem na íntegra. O Twitter é ProfileoOficial. A estratégia coordenada por Dallagnol era montar uma espécie de lavanderia de provas obtidas no exterior. Os procuradores recebiam informalmente documentos e informações de autoridades estrangeiras e então estudavam formas de legalizar aquelas evidências perante os tribunais brasileiros. Sobretudo no caso da Suíça havia um jogo combinado. Os procuradores brasileiros eram avisados sobre quais informações as autoridades suíças possuíam e então solicitavam exatamente aqueles dados. Em outros casos, pediam que os suíços investigassem pessoas e empresas específicas, inclusive parentes do ex-presidente Lula. Ainda havia a alternativa de, com base nas informações privilegiadas recebidas dos procuradores estrangeiros, criar subterfúgios para obter as mesmas provas no Brasil. A legislação brasileira obriga que sejam firmados acordos de cooperação internacional em matéria penal para que as investigações usem informações apuradas no exterior. A relação com cada país é estabelecida através de acordos bilaterais e também de tratados internacionais em que o Brasil é signatário, como a Convenção de Palermo para crime organizado transnacional e de Mérida para combate à corrupção. No caso de cada acordo é estabelecida uma autoridade central que fica responsável por articular a troca de informações. Esse papel quase sempre é desempenhado pelo DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, vinculado ao Ministério da Justiça. Por isso, os membros da Lava Jato são obrigados a remeter seus pedidos de colaboração à autoridade central, que é responsável por enviá-los a outros países.
Da mesma forma, as evidências colhidas a partir desses pedidos devem chegar através do DRCI, que é o responsável por entregá-las aos investigadores. Na outra ponta, autoridades estrangeiras podem enviar informações ao Brasil sem serem demandadas, desde que também por meio do canal do DRSI. Então tudo isso que o Deltan Dallagnol fez e a Lava Jato fizeram era ilegal, foi ilegal. Falando em tese, Thiago Bottino, professor da FGV Direito Rio, diz que a legislação brasileira obriga que a troca de informações se dê através de autoridade central para a cooperação internacional. Assim, ele diz que qualquer evidência colhida fora dos trâmites normais configura uma prova ilegal. Então essas provas que foram obtidas pelo Deltan Dallagnol e pela Operação Lava Jato são provas ilegais. Uma prisão preventiva decretada com base nisso tem que ser imediatamente relaxada. Se essa pessoa já foi solta, na minha opinião, essa pessoa tem que ser inclusive indenizada. Se foi feita uma busca e apreensão nesses termos, as provas obtidas por meio dela também são ilícitas, afirmou Bottino. E outra aqui, o advogado Yuri Saironi, que pesquisa o tema das cooperações internacionais em matéria penal. Essas práticas violam os princípios devidos do processo legal. Falando em tese, ele avalia que as provas obtidas fora dos canais oficiais de cooperação devem ser consideradas ilícitas. É preciso avaliar, caso a caso, a extensão das nulidades que elas provocariam, ressalta. Se existe uma lei que, nesse caso, seriam os tratados internacionais e ela prevê um rito para a produção de provas, qualquer coisa que fuja dela é prova ilícita. Na avaliação dele, autoridades que adotam esse tipo de prática têm certeza da impunidade. É uma maneira de burlar o próprio sistema na lógica da justiça a qualquer preço. A gente não pode aceitar esse tipo de conduta porque, dessa forma, não é preciso ter o devido processo legal. E eu vou mostrar aqui para vocês um diálogo do Deltan Dallagnol com uma outra pessoa aqui, com o Vladimir Aras. Quem que é o Vladimir Aras? Eu vou mostrar para você. Vladimir Aras, que comandava a SCI, Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público. Então o Deltan Dallagnol foi alertado, ele sabia disso e mesmo assim continuou. Conversas entre os dias 10 e 15 de março de 2015. Vladimir Aras fala o seguinte: Delta, melhor ter cuidado. Que tipo de situação é? As defesas podem questionar o canal, o DRCI também. Aí ele continua: a questão é de legalidade interna. Queria que houvesse cooperação direta, entre parênteses, pura, mas ainda não é possível. E ele coloca o ainda em letras garrafais. Dallagnol responde: concordo. Não usaria para prova e denúncia. Regra geral. Vamos usar para cautelar. Se cair, chega pelo canal oficial e pedimos o novo. Tranquilo, mestre. Aí o Aras responde: não dá para esperar chegar? Prudente como uma pomba, esperto como uma serpente. E o Dallagnol fala assim: risos, concordo, mas nesse caso não dá. Você concordará comigo, risos. De todo modo, achei melhor te informar, depois de entender que é importante para você acompanhar o que está acontecendo nas cooperações. Aí o Aras pergunta: são dados bancários? O Dallagnol responde: sim, mas não vou usar como prova de acusação, Vlad. Deixa com o BEC, RS. É algo excepcional e é justificável. É algo excepcional e justificável. Ele fala assim: o Vladimir Aras responde: quando o colega de Mônaco vai mandar oficialmente? Isso é via DRCI? E aí o Deltan responde: ele disse que assim que conseguir reunir tudo, sabe-se lá quando, em outras palavras, pedir urgência já. Aí o Aras responde: vai pedir prisão do Renato Duque e do Zelada? Dallagnol responde: estamos avaliando as possibilidades. Relaxa que seremos cuidadosos. E ele termina falando o seguinte: mas é claro, é natural tomar algumas decisões de risco calculado em grandes investigações. Aí depois a reportagem continua. Como suspeitava Aras, Renato Duque seria preso muito em breve, mas precisamente 5 dias depois na operação Que País é Esse?, a 10ª fase da Operação Lava Jato. Moro embasa a prisão citando que a Lava Jato anexou dados bancários de Duque, informações oriundas justamente de Mônaco. Então perceba que toda essa situação da Operação Lava Jato é muito séria e agora até mesmo provas ilegais. Vamos esperar, a Lava Jato ela se justificou, tudo isso vai estar no meu Twitter, @profleoficial, mas a situação da Operação Lava Jato ela começa a ficar cada vez mais complicada. Vamos continuar observando os próximos desdobramentos. Essa aqui, na minha opinião, talvez tenha sido a acusação mais séria que nós tivemos, a Lava Jato fazendo uso de provas ilegais, canais ilegais, agindo fora da lei para fazer justiça. E quando você age fora da lei para fazer justiça, você já não está mais dentro da lei. Então a Operação Lava Jato, ao se revelar tão ilegal, ela mostra que ela está tão fora da lei quanto as pessoas que ela está julgando, que está investigando e condenando. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal do Professor Leonardo e me siga no Twitter, @profleoficial.